Oi, gente, estamos aqui mais um dia com o nosso Psicalizando com Elas e hoje, na continuidade do episódio da edição Temperamentos, nós trouxemos algo especial. Vamos falar sobre os temperamentos e ligado aos personagens bíblicos, né? Então a gente vai trazer aqui uma alusão para você que não conhece vai aprender e para quem conhece vai trazer luz aqui diante do conhecimento. Estamos com a Letícia Bastos, Miriam e Luana Rebeck. Vamos lá, Letícia, fala um pouquinho para a gente hoje do sanguíneo. Vamos abordar aí, só recapitulando o que a gente já falou sobre temperamentos, são essenciais do ser humano, aquilo que traz como essência, o que pode ajudar na formação da personalidade e do caráter. Lê, fala pra gente um pouquinho sobre o sanguíneo. Bom, sanguíneo é o elemento ar, né? Ele é aquele que consegue conversar e consegue conviver, é o que alegra o ambiente, ele tá sempre em movimento e ele precisa se sentir em movimento. O sanguíneo, quando não se sente em movimento, ele adoece. É extremamente importante que ele saiba disso para que ele possa se respeitar, se entender e também que os outros possam respeitar, porque às vezes uma das maiores críticas que todo sanguíneo recebe é justamente o excesso de movimento, né? Que é... Ai, Miriam, como assim? É justamente a essência dele. Quando o sanguíneo ele está em excesso, ou acho que nem dá pra gente falar que ele está em excesso, mas quando ele está com uma intensidade mais alta, o excesso de movimento dele acaba incomodando as pessoas que estão em torno, né? E isso é uma característica que normalmente a gente ouve como um tonzinho de reclamação. Né? Na escola, a reclamação é aquele aluno que fala o tempo todo, que não consegue ficar parado, é o aluno que cutuca todo mundo. Ele movimenta a sala, ele movimenta tudo. Ele solta umas risadas meio aleatórias, assim. Risadas aleatórias, ele faz piadas, às vezes, fora de contexto, né? E quando a gente fala de sala de aula... o reflexo da sala de aula vai chegar para a mãe como aquele bilhetinho na agenda. Olha, seu filho, a sua filha é um ótimo aluno, mas conversa muito. Sim. Agora eu voltei aqui, gente, na psicanálise, lá na minha infância. Então, por que será, né? Será? Sanguínea? É igualzinho, exatamente dessa maneira. É aquela criança que fala muito, que se movimenta muito, por vezes pode ter o sono mais agitado, porque é tudo muito em movimento. Sim. Né? Então, a criança que tem o sono mais agitado é aquela criança que na gestação ela se mexia muito na barriga. Então, a mulher grávida, ela já começa a perceber qual é o temperamento desse bebezinho que tá chegando, até pelos movimentos que ele tem na barriga. Interessante isso. Né? Muito Se a mãe tá muito alegre, aquela criança começa a revirar na barriga. Se a mãe tá muito cansada, ele também tem essa sensação de se mexer muito, de se movimentar bastante. Então, são características que, se a mamãezinha observar, ela vai começar já desde antes do bebezinho nascer, ela já vai conseguir identificar o que ela tá esperando, né? Qual é a peçazinha que vai chegar ali para ela? Você falando isso, eu tô lembrando na questão até de time em relação ao temperamento, né, de crianças que ainda não se comunicam, sobre essa questão da escola, tudo claro, mas aquelas que não se comunicam, até questão de às vezes de tempo de andar. Sim. Né? Sim. Nós que temos mais, né, de um filho, quem tem mais de um filho, consegue pegar muito isso, né? Nos remete a essa questão. A Letícia falando, não me lembrei exatamente a diferença de tempo que foi, né? Para minha filha andar, para o meu filho, a diferença que há entre um filho e outro, relacionada também a essa questão do de temperamento. E até falando isso. dos personagens bíblicos, quem que a gente poderia aqui exemplificar?
voltado aí para Pro sanguíneo, né? Quando a gente sanguíneo. fala de temperamento relacionado a personagens, eu acho que é legal também a gente fazer uma diferenciação entre homens e mulheres. Ah, tem diferença. Tem diferença. Por que que tem diferença? Porque a energia feminina, ela tende para um caminho e a energia masculina tende para um outro caminho. Então, quando a gente vai falar de atitudes ou quando a gente vai falar de instintos, muitas vezes o instinto do ímpeto que todo sanguíneo tem, ele é muito mais forte no homem do que na mulher. E aí, como representante do campo masculino, a gente tem Pedro, um dos apóstolos de Jesus, Sim. que era sempre aquele que estava Faca na caveira. começando. Precisamos de alguém que tenha iniciativa. É o sanguíneo. O sanguíneo sempre é o primeiro que levanta na cadeira. Alguém se habilita, ó, o sanguíneo Já lá. tá lá. E Pedro era assim. Pedro era sempre o primeiro que ia seguir Jesus. Ele era sempre o que falava mais alto e o que estava sempre ali E primeiro. em volta e primeiro. E primeiro, tem esse detalhe. Esse detalhe no sanguíneo é bastante importante. O sanguíneo não gosta de segundo lugar. Se for para fazer alguma coisa, que seja o primeiro. Até porque envolve nessa questão, né, não é a valorização, é o se sentir reconhecido, né? Que é muito importante para ele. Que é muito importante. E aí a gente pode falar que se sentir reconhecido é importante, óbvio, não só para o Todo ser sanguíneo, para humano. todo mundo. Todos, mas cada um tem uma forma. Exato, só que o sanguíneo, essa questão para ele pega mais do que pega para um fleumático, né, ou para um colérico. Ou para um algo que melancólico. Por exemplo, um fleumático, ele se sente reconhecido quando ele consegue ajudar alguém. Sim. Um melancólico, ele se sente reconhecido quando ele tem a privacidade dele respeitada. O colérico, ele se sente reconhecido quando estão obedecendo o que ele determinou. falou. Agora, Nem é o dominante, né? sanguíneo, o sanguíneo só se sente reconhecido se ele for o primeiro, se ele for o destaque. E ele luta muito para isso. Isso também é uma coisa legal. Porque não é o ser destacado simplesmente por ser. Sim. Ele quer fazer por merecer estar naquele lugar. Então, isso também é bastante interessante. E se a gente olha ali a história de Pedro ao longo do período de ministério com Jesus, a gente vê que ele está sempre tentando acertar. Ele busca, ele pergunta, ele quer saber, ele é interessado, ele quer melhorar. Ele não é aquele que fica parado no canto esperando que as coisas caiam de bandeja. Porque ele é movimento. Ele é movimento. Incrível. E isso falando do homem, pode também entender para a mulher? Então, para a mulher, isso já não é o ponto mais, vamos colocar assim, não é o que vai ficar mais evidente. Tá. O ímpeto fica muito mais evidente no homem. A mulher é muito mais o ser ouvida. A mulher sanguínea, ela tem a necessidade de se sentir ouvida. E aí, quando a gente procura uma sanguínea na Bíblia, tem duas. Tem duas que a gente pode destacar. Duas mais em destaque, né? Em destaque. Lógico que se a gente for procurar, tem muitas outras. Mas essas duas que eu acho que dá pra gente exemplificar, até pro pessoal de casa se sentir representado. Eva era a sanguínea perfeita. Ela era a companheira perfeita para Adão. Melhor que uma Só sanguínea lascou com a pra cá no humanidade, Éden, mas tá tudo gente. certo. A intensidade foi alta. Há controvérsias. Né? Mas por que Eva, a gente caracteriza ela como sanguínea? Eva, ela era falante, ela era alegre, ela conseguia colocar as coisas em movimento. E o Éden precisava de movimento.
Exato. Eu acho importante essa questão Desculpa. imagina, de ser exatamente uma sanguínea que Deus criou para estar ali, porque já é desde o nascimento o temperamento, como a gente já aprendeu, né? No outro pódio. E a questão é assim, quem melhor que uma sanguínea, gente, para estar ali? Deus é perfeito. Não, a calmaria pairava sobre o Éden até Mas a euforia, A Eva chegar a lá. a Eva alegria, chegar e acabar com a o alegria jardim. chegou. Rapaz. Adão tava sozinho. Desfolhou as A alegria árvores chegou. e aí viu o fruto. Olha, a animada chegou. Chegou. Como A falante. A falante, como ela não A devia comunicativa. ficar feliz em ver as criações, porque um sanguíneo, né, Luana, vamos alegria. falar. É a alegria. A gente se empolga com as coisas e a gente quer transmitir aquilo que a gente tá sentindo pro Até outro. demais, né? É como se a pessoa tivesse, tipo assim, sente o que eu tô Você sentindo. tem que sentir o que eu tô Exato. sentindo, né? Então, que melhor, né, temperamento para estar com Adão do que o sanguíneo em Eva? O sanguíneo, a Eva, ela teve ali dentro do Éden um papel fundamental que era o de trazer harmonia. E o sanguíneo tem essa característica, assim como o ar, ele consegue se envolver e harmonizar as coisas Um ambiente. quando ele está numa intensidade de equilíbrio. A gente não está falando das pessoas quando estão em desequilíbrio, Sim, né? Sim. Quando a pessoa está em desequilíbrio, eu acho que nenhum Ninguém. temperamento vai ser adequado. É. Mas quando a gente está falando de pessoas que estão em equilíbrio, o sanguíneo, ele é aquele que tem essa capacidade de colocar as coisas em harmonia, em ordem. E não é aquela ordem categórica, como imposta, como às vezes o melancólico fica, né? Que ele chega a ser como que a gente, pragmático, né? Não é Sistemático. isso, sistemático, não é isso. É aquela coisa que ela é fluida e ela funciona. O sanguíneo, ele consegue trazer esse funcionamento, ele consegue colocar lubrificação nas engrenagens. Legal. E Eva, ela fazia essa função. Essa era a função dela. Adão ficou muito mais feliz quando Eva chegou, né? A Bíblia fala isso. Ele ficou, quando ele acordou do sono profundo e viu Eva, ele ficou encantado. Foi uma troca automática de encantamento. E o engraçado é que Adão, ele era melancólico. Uau. Sanguíneos e melancólicos, eles são opostos. Entre si. Então, ali, o primeiro casal que Deus criou, a gente já vê que nos opostos as coisas funcionam, porque o que falta em um tem no outro. Completa. É o complemento. Porém, né? Contudo, todavia, Entretanto, a gente precisa analisar o outro lado de Eva. Qual é o outro lado? Ela não conseguia se sentir deixada de lado. Todas as vezes que a sanguínea se sente, e isso não precisa ser algo real, pode ser uma sensação da pessoa. Exatamente. Toda vez que a mulher sanguínea se sente colocada de lado ou que ela se sente menos importante, dá ruim. Dá ruim feio. Dá ruim. Dá ruim mesmo. Muito ruim. Essa sensação que a gente vê com Eva foi o quê? Quando Deus foi ali e deu a ordem, olha, vocês vão fazer isso, o trabalho de Adão é esse. Deus não falou que aquele trabalho de colocar nome nas coisas, de descobrir tudo que estava lá dentro, era a função da Eva. Ele falou que era a função do Adão. Do homem. E Eva seria a sua auxiliadora, sua companheira, sua ajudadora. Ela ficou muito chateada com isso. Como assim? Essa função é só para ele? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui do lado de enfeite? Eu vou ser o enfeite para ele? E na primeira oportunidade que Adão deixou ela sozinha, deu ruim. Deus não falou comigo mesmo? Deus falou que eu não podia comer a fruta? Não, ele falou que o Adão não podia comer. Eu tô fora dessa daí. E aí ela começou a andar sozinha
E a gente já sabe o desfecho da história, deu ouvidos para quem não devia. A questão também que entra da impulsividade que o Impulsividade. sanguíneo tem. Que é uma característica, Que né? se não tomar cuidado, entra no caso aqui da questão de Eva, entrou como o quê? Como uma desobediência. Sim. Foi impulsiva, né? Toma Foi essas impulsiva atitudes e desobedeceu. e desobedeceu. Mas essa questão do ser ouvida é muito fundamental. importante. Para a mulher sanguínea, Muito. o ser ouvida é fundamental. Exato. Tanto que quando ela vai caminhar sozinha no jardim e ela tá ali andando, ela conversa com a serpente. E para você ter um diálogo estabelecido, qual é a principal característica, né? Os professores de letras estão aí para nos ajudar com isso. A pessoa, ela tem que falar e ouvir. Exato. Aí que se estabelece uma comunicação. É aí que se estabelece a comunicação. O locutor e o ouvinte. Exato. Quando a gente tem a Eva falando e a serpente ouvindo, Só ouvindo, né? é aonde a coisa começa a acontecer. Exato. Então, Foi ali. primeiro foi ali. Foi ali. Primeiro é a questão do estar em segundo plano. Isso daí para uma mulher sanguínea é muito complicado. Para o homem também, mas para a mulher pega mais. Mas Agora, o se sentir ouvida, alguém parar para ouvir, é muito forte. Sim. É muito E uma forte. questão importante, Lê, só para frisar dentro do que você do que você tá falando, da questão de se sentir ouvida, lembrando que a questão de Eva com Deus não foi que realmente Deus estava deixando Eva de lado. Não. Foi como você colocou, às vezes, né, Ela Lu? se É a sentiu, sensação que ela teve, sim, né? Que muitas vezes o Exatamente. sanguíneo age dessa forma. Às vezes a pessoa nem está fazendo. Não é aquela intenção. Mas é como você Mas se está ele recebendo daquela Ele forma. receptou daquela maneira. Exato. A recepção foi daquela forma. E assim, não foi uma coisa pá, não foi assim rápido, Não. né? É uma coisa que aquilo foi acontecendo aos poucos. Então veio a ordem, aos poucos ela começou a perceber que Adão era muito calado, era muito parado, era muito quieto, saía sozinho pelo jardim, botando nome nas coisas, largava ela lá. Ela falou, o que eu vou fazer aqui? Não tem ninguém comigo. Eu tô sozinha. Então ele pode andar pra lá e eu vou fazer o quê? Eu vou andar. vou andar. E aí, Adão, ele quando sai, ele tá num momento introspectivo. Uhum. Por ser melancólico, ele tava num momento introspectivo. Mas Eva, quando sai, ela não sai pra ela pensar e ela Não, raciocinar. ela é sanguínea. Ela sai pra exteriorizar aquilo que já estava Sim. No dentro interior dela, no dela. interior dela. É um lugar de pertencimento, né? O sanguíneo, acho que tem muito isso, né, Lu? Ah, Você e aí pode a gente falar? vai ver, além de Eva, temos a Sara, né? Que tá nessa linhagem aí do sanguíneo. E que aí, se é a- outra personagem incrível. que vamos Maravilhosa. combinar, né, minha gente? Olha o que está acontecendo aí, né, atualmente em Israel. O fruto de tudo começou lá, né? E aí, se a gente olha a história de Sara, eu sou encantada com a história de Sara, gente. Confesso pra vocês. Uma característica que eu acho que ela está tanto com Eva quanto com Sara é o fato de elas encantarem Sim, os maridos. é verdade. Obrigada. A gente tem esse dom. Tem. Tanto Eva quanto Sara, Abraão, ele era completamente apaixonado por Sara. Ele tinha uma verdadeira devoção por ela. E também um temperamento abaixo, né? Abraão fleumático e Adão melancólico, mas a reação dos dois com elas, com a alegria, com a personalidade, com a forma delas, né? Até a Bíblia descreve que Sara era muito bonita. Era. Sim. Tanto que Faraó queria pra ele. Ficou O de cuidado que ele olho. teve ali, né? É. Quando foram pro Egito, né? Foi. Então, A preocupação. o cuidado e tudo, porque são
Tem algumas partes na psicanálise, Freud fala muito isso, que o que a gente tem por dentro a gente coloca para fora. Né? Então, às vezes, quando a gente ouve falando, olha, a pessoa era muito bonita, muito formosa, às vezes a gente não tá falando de traços físicos, Sim. a gente tá falando da luminosidade que a pessoa tem, que é Sim. dela, e ela consegue iluminar e transparecer isso. E é uma coisa que, para o sanguíneo, é muito natural. É intrínseco, né? É algo que nosso, é uma né? coisa que sai. Não é forçado, é natural. E essa naturalidade, tanto de Eva quanto de Sara, convence. Uhum. Essa naturalidade das sanguíneas convence. Porque passa uma autenticidade. Porque, como você falou, é tão natural que passa autenticidade, né? Esse convencimento elas conseguiram o que elas queriam. De todos os lados. Se a gente volta lá para Adão, olha só que interessante. A Eva foi enganada pela serpente. Adão não foi enganado. Adão escolheu. Sim, foi uma escolha. Entre viver sem ela e morrer com ela, ele escolhe a morte. Uau. Isso é forte. 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 Isso aqui dá até um corte, hein, minha gente? Entre viver sem Eva e morrer com ela, porque ele já sabia que a determinação de quem comesse o fruto era a morte. Sim. Ele já sabia. Então, quando ela comeu e chegou para ele e falou, eu comi, a sentença dela já estava definida. Já. Sim. A dele não. É verdade. A dele não estava. Ele prefere morrer do que continuar a viver sem ela. Aí a gente pode trazer também algo bem parecido na história de Sara. Porque eles vão ali, né? O faraó se interessa, ele acaba dizendo que ela é irmã só, né? Ele que omite. Na verdade ele omite, ele não mente, porque ela é meia-irmã dele, meia-irmã, mas ele omite, né, o fato do casamento. Sim, e aí então eles voltam com uma concubina que é a Agar. E aí, nessa, ela resolve dar um jeitinho. Não era nem brasileira, mas ela resolveu dar um jeitinho de sanguínea. De sanguínea, né? E aí, ela resolve, então, do filho prometido, já há 75 anos ela tinha, quando foi feita a promessa. Isso. Cara, de verdade, eu também pensaria... Eu acho que eu também, por ser sanguínea, mas, cara, pensa... Tu chega e aqui... a risadinha, não esquece da risadinha ainda que teve. Com certeza, eu daria Gente, que risada. outro temperamento ia conseguir rir do anjo. Quando tá passando a ordem da promessa. Só faltou ela falar, foi mal, desculpa. Não é que a gente não tem temor, mas imagina, cara, é hilário alguém te falar, 75 anos tu vai ter um filho. Oi? Você tá de brincadeira com a minha face, né? Imagina. E aí, o que ela faz, Letícia? Ela vai dar um jeitinho, né? O que você acha, Mina? É o jeitinho do sanguíneo, né? A precipitação, é esse o jeitinho. Ela falou, Abraão, é o seguinte, o anjo falou que eu vou te dar um filho. Deixa que eu resolva essa parada. A escrava é minha, é minha, eu faço dela o que eu querer. Vai ser meu, né? É nosso, é coletivo, nosso. exatamente. Mas uma questão só assim, pra deixar também, eu acho que é válido a gente falar sobre a precipitação do sanguíneo rapidamente. Tem essa característica, mas depois o sanguíneo, né, Lu, acho que você também pode falar, fica tão mal. Então, aí vem a questão da culpa, né? Porque tem a Nós sinceridade. Se cobramos demais. Porque tem a sinceridade, tem a boa intenção, né? Então tem toda essa questão que vem depois disso também. Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Você vai no intuito de querer ajudar, né? Mas na precipitação ali, porque não pensa. Depois vem essa questão, né? Impulsividade. Mas não, eu acho que tem sim muito a impulsividade e o agir sem pensar. Exato. Né? O ímpeto de agir sem pensar. É isso. Mas tanto em Eva quanto em Sara, e agora a gente falando especificamente de Sara, a promessa ali, o anjo chega e fala para ela, você vai ter um filho. Específica.
você vai ter um Você. filho. Mas quando fala com Adão, com Abraão, quando o anjo, e não é o mesmo anjo, né? Eles vão conversar de forma separada com cada um dos dois. Mas para Abraão, o anjo fala: você será pai de nações. Então, quando os dois foram conversar e a Sara ouviu: poxa, o meu marido vai ser pai de nações. Então, não é uma coisa assim de brincadeira. Uhum. Agora, se ele vai ser o pai, ela vai ajudar. Ela vai tentar fazer a coisa do jeito dela, porque ela precisa ver a coisa acontecer. Eu não vou conseguir gerar essa criança. Então, ele precisa ser pai de nações. De repente, o filho não vai vir da minha barriga. Ele vai vir de algo que é meu. A escrava é minha. Eu ouso dizer, como uma cabeça de sanguínea, que talvez ela até tenha acreditado no filho, isoladamente. Ah, pode ser que eu consiga gerar um filho para ele, mas multidões? Como que eu vou fazer isso? Muita gente, né? Multidões Não, como muito. assim? Eu posso até acreditar, mas se ele é o pai da multidões, quem vai ser a parideira, né? Eu? Para essas Imagina! pessoas todas, Como né? assim, gente? E Então, aí, de novo, ela resolve dar o jeitinho. Dá um jeito para ajudar. E ela conseguiu, né? Ela conseguiu fazer uma bagunça ali eis entre que vem xiitas Ismael. e sunitas. E aí vem Ismael, né, minha gente? Que Nasce logo Ismael. depois E aí, de anos mais Isaac. tarde, chega Isaac. E aí a gente tem uma briga feita, um conflito, né? E aí onde Agar é colocada pro deserto junto com Com Ismael. que dá origem então aí a toda essa questão histórica também Os de Israel, né? muçulmanos e toda essa questão. né? Toda essa Fala, questão. né? Bom, eu acho que a gente consegue identificar, tanto em Sara quanto em Eva, características muito peculiares e muito bem estruturadas de temperamento, Sim. né? As duas, elas trazem a mesma característica de serem muito alegres, muito extrovertidas, de completarem de forma muito profunda o parceiro que tá ali do lado delas e automaticamente, tendo isso, elas conseguem manipular as coisas para que saiam da forma como ela imagina. Não que aquilo seja o ideal ou seja o correto, mas é como ela imagina. Sim. Eu fico pensando como foi a surpresa de Sara quando ela se viu grávida. Cara, Eu acho que ela deve ter pensado, nossa, aconteceu mesmo. não é que é mesmo? Sou, o anjo tinha razão. E aí, o que eu faço depois disso? Porque olha só, tem lá Agar, né? Acho que quando Isaac nasceu, Ismael já tinha Já era 13 grandinho, anos. já 13, tinha ali já um era tempinho. 13, 12, 13 12, anos. 13 Uhum. anos. Então eu fico 12 anos cuidando da escrava, a escrava que foi mãe do meu filho, porque Sara se sentia meio como sim. mãe de Ismael. Ela cuidou, ela ajudou, ela foi ali, né, a orientadora daquela criança, porque ela acreditava que aquele era o filho da promessa. Era dele que ia acontecer tudo. E de repente ela se vê grávida. E aí? Vocês que são sanguíneas, me contem aí. Aí é o que eu que digo, vocês acham aí que a passa gente na ia nossa cair na cabeça? questão, Cara, nossa, ó, o que eu fiz, né? Pois é, né? Porque E não agora? Me sei, mas- precipitei. Pois é. E aí? E aí a coisa já estava Já tá feita, feita. o menino já tá Exato. grande, a mãe do menino faz parte da família. Num lugar que eu acredito que deveria ser um lugar de muito destaque, porque afinal de contas ela era a mãe biológica do filho da do promessa. patriarca, porque ali dentro da tribo de Abraão, ela passou a ser a segunda mulher mais importante. Sim, com certeza. Quase segunda dama, né? Praticamente a segunda dama. E aí, de repente, a mulher do cara fica grávida. E onde que eu fico nisso? Pois Onde é. Ismael fica nisso? Como que Sara faz? E aí sobra pro Abraão, né, gente? E a outra questão foi que ela mandou pro deserto, como a Lu falou, que talvez também outra precipitação,
outra atitude, de repente, que poderia, né? Não É, ter, porque... veio dela, mas aí Deus confirmou com É, Abraão que essa era a exato. ação. E aí todo mundo fala de Sara e Abraão, mas ninguém vê também a pessoa de Agar, uma estrangeira, numa terra que não era dela, né, como escrava. Aí coloca-se no papel de mãe, querendo ou não, e aí depois é colocada num deserto a Com ponto de filho. pão e água. E aí é onde ela chega num ponto, e aí Ismael quer dizer o filho que clama e é ouvido. Então aí ela pede a morte. E o anjo vem e abastece ela para que eles consigam chegar até o outro lado de onde eles conseguiriam. Então, assim, a gente fala ali, né, de uma versão onde tem um protagonismo da história, mas não vê o lado também do lado de Agar. Então, a sanguínea agiu, não mediu consequências, não parou para pensar, poxa, e ela, como vai ficar? Não que a gente é insensível ao ponto de não pensar, mas age de forma impulsiva e não consegue medir o estrago do destelhamento que a gente que faz. pode acontecer. Sim, é isso. E aí Deus sempre vem, graças, né? Aí E intervém. ele fala, graças a mim. E intervém. Gente, é isso. Eu acho que deu para entender, né? Um pouco aí dessa alusão dos personagens bíblicos. Temos mais temperamentos aí para tratar, mas vamos deixar para um outro dia. A gente vai encerrar por aqui. Muito bom o nosso bate-papo mais uma vez. E vamos deixar mais uma vez aqui o link na descrição desse canal, do vídeo, né? Se você ainda tem dúvidas, acesse o link, faça o seu teste, vê no que você aí está se enquadrando, se você se identifica com aquilo que a gente tem falado. Letícia, o livro já saiu, da última vez estava aí no forno, continua no forno. Como ele tá? Tá saindo, acho que essa semana a gente já vai subir ele para a plataforma, Vai para as pra plataformas da Amazon. Legal. E aí já vai ficar liberado para todo mundo. Espero que vocês gostem. Eu acho legal também a gente deixar para o pessoal escrever aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, outros personagens bíblicos que de repente vocês identifiquem aí Sim, como sanguíneos, né? Sim. E ideias pra gente falar de novo aí sobre essas pessoas. E não só personagens bíblicos, eu acho que dentro da nossa literatura aí a gente tem tanta coisa legal pra gente descobrir, E no dia a né? dia, às vezes as pessoas também estão assistindo já identificando os sanguíneos com quem ela convive no dia a dia dela. Exatamente. Às vezes você pode não ser um sanguíneo, mas pelo que foi conversado aqui, você já identificou, opa, aquele meu colega. Opa, meu marido, Marca minha aquele mãe. sanguíneo, Aquele seu sanguíneo favorito. marca ele lá Marque também. o seu sanguíneo Marca seu favorito. sanguíneo favorito. E é isso, comentem, dê sugestões, quer saber sobre algo que a gente possa trazer, deixa aqui que a gente traz para vocês com muito carinho. Gente, Isso aí. muito obrigada. Tchau, pessoal. A gente volta na tchau, próxima. pessoal. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.